Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, na cidade de Petrópolis, do Rio de Janeiro. E nessa noite, nós temos o prazer, né, de receber o nosso irmão Wagner, né? Wagner, vou colocar o nome dele todo aqui para todos nós, Wagner Antônio de Assis, que atualmente está morando na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. E o Wagner Exatamente. aceitou o nosso convite para conversar conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso estudo das quintas-feiras às 18h40. E o tema de estudo da noite é do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, itens 5, 6 e 7, que tem como título O Ponto de Vista. Então, é um prazer receber o Wagner em nossa casa. Esperamos que ele aceite os nossos próximos convites para estar conosco, né? Outras vezes mais. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, que começa agora e vai terminar às 19h30, Wagner, se precisar de mais 5 minutinhos, 19h35, fique à vontade, tá bom? Nós vamos ler uma pequena página de André Luiz, que tem por título Saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie os familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. André Luiz. Linda página, né? Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, a Francisco de Assis, aos espíritos amigos, nossos fiadores nesta encarnação, que nos ajudem, que nos fortaleçam, que nos deem aquele suporte que todos nós necessitamos nessa nossa caminhada. Que nossas energias, Senhor, sejam equilibradas, que nossas mentes sejam purificadas, para que cada um de nós possa, Senhor, seguir firme em direção ao teu coração. Que nunca nos esqueçamos daqueles que mais sofrem. Que em nossos lábios e em nossas mentes haja sempre uma prece por aqueles irmãos menos aquinhoados, os mais desvalidos. E são muitos, Senhor. E que cada um de nós busque se preparar adequadamente, tendo o Evangelho de Jesus como base para se qualificarem a trabalhadores dessa seara, que é tão grande, Senhor, mas que tem muito poucos trabalhadores. Que a tua luz e teu amor sejam o nosso sustentáculo. E te pedimos nesse momento, Senhor, que abençoe o nosso irmão Wagner, abençoe a sua família, abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho, abençoe os seus bons propósitos. E que ele possa nos trazer o seu conhecimento e que nós permitamos que esse conhecimento, somados aos nossos, nos dê condições para que possamos seguir em frente nossa caminhada, buscando trabalhar, evoluir, para assim, Senhor, um dia podermos nos aproximar de Ti. Sê conosco, Pai, e que Francisco de Assis nos envolva com todo o seu amor. Graças a Deus. Meu amigo, a palavra está com você, como eu falei, você tem até 7h30 ou 7h35, mais 5 minutinhos, para fazer as suas considerações. Fica com Deus, que o Senhor continue a abençoar todos nós. Obrigado, Rose. Muito obrigado. Não sei se eu conseguirei esse tempo todo não aí, né? Mas vamos tentando. Boa noite a todos, né? Como a Rose já me apresentou, meu nome é Wagner Assis, né?
E toda essa lida espírita durante algum tempo, e a gente percebe que o trabalho espírita, ele é um árduo trabalho de formiguinha, como disse a Rose no começo. É um trabalho muito lento. A gente vem com um processo bem lento de reorganização das casas espíritas, reorganização até dos trabalhadores das casas espíritas, e aí às vezes a gente tem saídas, entradas, idas e vindas, mas que esse trabalho não acaba nunca. Eu vejo as casas crescendo. Eu tenho a oportunidade de falar em várias casas espíritas, e eu vejo que há pequenas casas surgindo em pequenos lugares. Porque antigamente a gente tinha aquele grande centro que todo mundo ia, né? A gente tinha ali o Leão Denir ali no Meia, eu morava, quando morava no Rio de Janeiro, morava ali no Gente Dentro. Então o Leão Denir ali no Meia abraçava um monte de gente. Acho que quase toda aquela região Meia, Caxambi, uh, Gente Dentro. Então o Leão Denir ali no Gente Dentro, né? E depois a gente teve o Mestre de Maria, agora temos outros dois centros espíritas ali surgindo, quase próximos. Então, está sendo pulverizado e eu acho que está atendendo bastante gente. Mas hoje a gente vai aqui esperar que Jesus esteja conosco e a gente possa compartilhar esse banquete espiritual que a gente vai estar aqui e onde o alimento é o Evangelho. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria deixar duas considerações com você. A primeira consideração é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente precisa entender como ele é estruturado, porque entendendo como ele é estruturado, dá para a gente conversar melhor sobre ele. Kardec tem uma preocupação de dividir o Evangelho, os capítulos em três partes. A primeira parte é o trecho ou texto de onde o Evangelho foi retirado. Então, ele pega ali um trecho do Evangelho de Mateus, um trecho do Evangelho de Marcos, uma parábola, uma passagem de Jesus, e ele coloca aquele texto para que a gente possa entender do que ele vai falar. O segundo momento são as palavras de Kardec e a interpretação de Kardec sobre aquele assunto, sobre aquele texto, sobre aquele trecho. E a terceira parte é a parte das instruções dos espíritos. E o que a gente vai falar hoje é exatamente esse trecho do meio. Então, é a interpretação de Kardec sobre essa passagem do Evangelho de meu reino não é deste mundo. E a segunda consideração é exatamente o tema, o capítulo de hoje, né? Esse tema de hoje, que é o ponto de vista. Porque o que eu vou trazer para vocês aqui não é o ponto de vista de Kardec, é o meu ponto de vista. É aquilo que eu consigo compreender da palavra de Kardec. Porque às vezes, a gente se arvora de tradutor, né? Simultâneo de Jesus. O que Jesus quis dizer foi isso. Na verdade, a gente devia dizer, o que eu entendi das palavras de Jesus foi isso. O que eu entendi das palavras de Kardec foi isso. O que eu entendi da instrução dos espíritos foi isso. Isso fica mais justo. Porque a gente, se vocês perceberem, se vocês pegarem esse trecho que a gente vai estudar aqui e colocarem no YouTube, vocês vão perceber que há várias interpretações sobre o mesmo assunto. Há vários pontos de vista sobre o mesmo assunto. Se a gente sair da doutrina espírita e para o grupo protestante lá dos pentecostais, não pentecostais, os batistas, vocês vão descobrir que isso vai ampliando maior. E se você pôr o aspecto filosófico disso, e aí o céu é o limite. Então, não é a verdade que é dita, mas é aquilo que eu compreendo da verdade que foi dita. Então, deixando isso bem claro, que a minha interpretação ela é limitada pelo meu orgulho, é limitada pela minha vaidade, ela é limitada pelo meu conhecimento espírita, pela minha experiência de vida e pela minha formação cognitiva. Então, aquilo que eu consigo interpretar ainda está, podem ter certeza, muito aquém do que a palavra quer dizer. Eu deixo isso bem claro, porque senão as pessoas vão achar, professor, mas o Assis falou isso, e será que isso é verdade? Às vezes não é verdade. É a verdade que eu consegui compreender daquele assunto. Deixando isso claro, vamos diretamente para o assunto, senão a Rose vai mandar embora. Assis, vambora, que a gente tem horário, né? Tá? No Evangelho de João, no capítulo 18, 36 e 37, a gente vai se deparar com o seguinte diálogo. Jesus é preso e é levado, como os judeus, né, a região da Judéia ali, eles não tinham poder de polícia nem poder de juiz, eles não podiam prender, quem prendia era Roma, porque era administrado por Roma. Levaram Jesus a Pôncio Pilatos, para que ele julgasse Jesus. E nesse Evangelho de João, capítulo 18, 36 e 37, a gente vê o seguinte diálogo.
Eu vou ler para vocês aqui que eu não sei de cor. Pilatos pergunta: És rei dos judeus? E Jesus responde: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. É sobre esse texto que Kardec vai falar. É sobre essa ideia que Kardec vai falar. E Kardec diz assim: quando Jesus coloca meu reino não é deste mundo, ele está falando da vida futura. Ele está falando de uma outra situação, de um outro lugar. E quando a gente vai lendo o que Kardec falou, quando a gente vai discorrendo sobre o assunto, a gente vai percebendo que Kardec fala de dois momentos, quando ele fala de vida futura. Ele fala de vida futura como uma vida extracorpórea, e ele fala de vida futura como um momento da humanidade. E o que é isso? Porque se o meu reino não é deste mundo, de onde ele é? Se Jesus é o governador da Terra, nos dizeres de Emmanuel, nos dizeres de André Luiz, e de tantos outros escritores espíritas aí, ele, como governador do planeta, diz que meu reino não é deste mundo. Se ele é rei desse planeta, se ele coordenou desde a primeira infância planetária, e, na verdade, ele pegou ali a Mônada Celeste, colocou dentro desse planeta para que ela pudesse gerar vida. Como é que ele diz que o meu reino não é deste mundo? De que lugar ele está falando? Ou de que momento ele está falando? É isso que a gente vai conversar essa noite, né? O lugar que Kardec diz, ele fala da vida extracorpórea. Porque se a gente parar para pensar, as vicissitudes da vida elas estão ligadas intimamente à nossa vida na condição de humanidade. Mas no umbral tem assist? Tem dificuldade. Mas o umbral ele está na órbita planetária. Nosso lar também está na órbita planetária. Então, tudo que está na órbita do planeta ainda está no mundo de provas e expiações. Quando a gente está ligado a este mundo, a gente vai percebendo que o reino de Deus, o reino de Jesus, ainda não é aqui. Mas o que ele está falando? Quando ele fala meu reino não é deste mundo. Ele está falando de quê? Ele está falando para quem? Quando a gente vai entender um pouco de lugar, ele vai dizer assim, olha, a gente precisa entender onde Jesus está. Jesus estava na Judéia, numa região árida, um povo nômade, bastante duro, que vivia graves dificuldades de guerra. Se você prestar atenção nos judeus, eles foram sempre escravizados. Era Roma, era egípcio, era saduceu. Em todas as guerras, eles estavam sempre escravizados. Então, esse povo vivia numa situação muito difícil, muito endurecida. E os valores que eles tinham estavam intimamente ligados às coisas materiais. Eles dividiam o mundo em três grandes classes. A primeira classe era a classe dos irracionais. Os irracionais eles estavam sob o amparo de Deus, mas não tinham seus desejos atendidos. O que ele quer dizer? O que quer dizer com isso? Olha, se eles são irracionais, não tem como pedir. Se não tem como pedir, não tem como atender desejo de quem não sabe como pedir. Então, a segunda classe era a classe dos racionais, dos seres humanos. Esses, sim, estavam ali para dispor de tudo que a Terra tinha a oferecer, da planta a qualquer outro animal. E eles tinham seus desejos atendidos. Então, quando eles se dirigiam à divindade, eles pediam coisas materiais. Por quê? Porque eles acreditavam que o bem-estar estava intimamente ligado com as coisas e as situações onde eles estavam. Eles deveriam se servir de tudo que a terra tinha para oferecer. Isso vinha comida, mulheres, porque mulher era um objeto. A mulher não tinha muito direito. Naquele tempo, a mulher tinha dois direitos. Um era não ter direito, o outro era não abusar do direito que tinha. Mal sabia o êxito do poder que essa mulherada tem, né? Então, esse momento, a gente vai percebendo que, quando Jesus coloca, ele está falando para esse povo. E a terceira classe é a classe dos anjos, arcanjos e querubins, que eram uns seres à parte da criação.
Aqueles que vinham como emissários vinham para atender os nossos desejos. Então, Deus, na verdade, era um grande provedor. Era aquele que dava para nós tudo que a gente pedia, tudo que a gente queria, né? Tudo que a gente gostava. E quando a gente fala assim, quando a gente vê Jesus dizendo assim, meu reino não é deste mundo, ele está dizendo assim, ele está falando de felicidade. Quando a gente pega no livro Emmanuel, lá no primeiro capítulo, ele diz assim, a fatalidade da ciência é chegar ao espírito, e a fatalidade do espírito é chegar à perfeição. À perfeição. Sendo nós perfeitos, chegando no estágio de perfeição, nós vamos experimentar uma felicidade no seu mais alto grau. Não absoluta, porque absoluta é só Deus, mas uma felicidade no seu mais alto grau. E Jesus está falando assim: não se apegue às coisas da terra. A vida é lá na frente. Ela não está aí. A vida é futura. A vida não se resume às coisas que você tem. Quando você se apega aos bens da terra, você deposita a sua felicidade nas coisas. Quando eu tiver o meu emprego, aí eu serei feliz. Quando eu receber aquela herança, eu serei feliz. Quando eu conquistar aquela mulher, ou aquele marido, ou aquele parceiro, aí eu serei feliz. Quando eu me casar com ele, aí eu serei feliz. Quando eu construir minha casinha do jeito que eu quero, pintada de cinza, com aquele murinho baixo, com aquela cerquinha, colocar plantinha, aí eu serei feliz. Pode até ser, mas ela é efêmera. Ela se acaba num passe de mágica. Nesse conjunto de coisas, você perdeu o emprego. Vamos imaginar. Você volta para casa angustiado e não acha emprego. E não encontra emprego novamente. Os conflitos domésticos começam a acontecer. E vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Minha mãe dizia, a hora que o problema financeiro entra pela porta, o amor sai pela janela. Lá foi-se embora aquele parceiro que você idealizava. E a dívida vai se acumulando, acumulando, e lá vai embora a casa que você tanto sonhava. Nós depositamos nossa felicidade nas coisas. Meu amigo, meu reino não é deste mundo. Não deposite sua felicidade naquilo que vai se acabar amanhã, porque você vai se frustrar. Você vai, como é que eu posso dizer? É, né? Eu até esqueci a palavra agora me fugiu. Fui ler aqui alguma coisa e a palavra me fugiu. Mas você vai se angustiar. Por quê? Porque você vai fazer tudo para não perder aquilo. Você vai, às vezes, trapacear para não perder o emprego. Você vai trapacear para conseguir manter a sua casa. Você vai se permitir ser subjugado para não perder o parceiro. E aquilo que era para ser nosso momento de felicidade se tornou o nosso algoz. Nós viramos escravos das coisas. A vida futura não está ligada a essas coisas. Porque se a gente pegar nos dizeres de Jesus para Nicodemos, o espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde ele vem, ninguém sabe para onde ele vai. Ele não está ligado às coisas materiais. Porque quando ele for para o lugar destinado a ele, e ele ainda estiver ligado, saudoso das coisas que ele deixou lá na terra, ele não será feliz naquele lugar. Perceberam a palavra de Jesus nesse sentido? Toda vez que eu fico ligado a qualquer coisa da terra que é puramente material, que me aprisionou no momento, onde eu estiver, eu não serei feliz. Porque eu estarei sempre saudoso daquilo que eu deixei lá na terra. Eu estarei sempre angustiado daquilo que eu deixei na terra. Então, quando Kardec fala dessa vida extracorpórea, ele está falando, ora, quando nós partirmos daqui, nós não estaremos, ou não deveremos estar, mais ligados à efemeridade e às vicissitudes daquilo que ficou. Quando a gente perceber isso, a gente vai olhar para as coisas
e para os nossos parceiros, não como nossa propriedade, mas como se a gente fosse fiel depositário daquelas coisas. Elas estão conosco, elas não são nossas. Numa curva de estrada, numa bala perdida, tudo se acaba imediatamente. Até aquele parceiro que a gente achou que ia ser para sempre. E a gente vai ficar lá no mundo espiritual obsediando ele. Ah, mas não era para ele arrumar outra mulher, não era para ele arrumar outro marido? Ele não me ama? Não pode reconstruir a vida dele, ela não pode reconstruir a vida dele. Perceberam que a palavra é muito mais profunda do que a gente consegue ver no primeiro momento? Quando Jesus fala isso, meu reino não é deste mundo, a gente tem que se retornar lá ao Salmo de Davi. Lembra do Salmo de Davi, que diz assim, que é o Salmo 28. O Senhor é meu pastor e nada me faltará? Lembram disso? Esse negócio está errado. Há uns anos atrás eu estava lendo a Bíblia de Jerusalém, uma tradução mais moderna da nossa Bíblia, e eu descobri que esse termo está errado. Quando Davi fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a expressão hebraica que está ali é Adonai Rui, o Senhor comigo. E complementa, o Senhor está comigo e de nada sentirei falta. Mudou completamente o sentido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele é o provedor de tudo aquilo que eu necessito. O Senhor está comigo e de nada sentirei falta. Significa que, mesmo com as maiores dificuldades, eu encontro consolo naquele que me criou. Eu encontro amparo no colo, no ombro daquele que olha por mim. A minha felicidade não está naquelas coisas. A minha felicidade é estar junto com ele. Quando Mateus fala, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, quando lá no Atos dos Apóstolos, quando Jesus fala para Pedro, sede santo, como santo é aquele que vos criou, ele está dizendo assim, meu filho, sabe por que eu quero que você seja perfeito? Meu filho, sabe por que eu quero que você seja santo? Porque eu quero você perto de mim. Você foi criado, você foi gerado para estar na minha presença. Você foi criado, você foi gerado para estar comigo. Não desvie. Quanto mais rápido você compreender isso, mais rápido nós estaremos juntos. Mais rápido você vai perceber que eu estou sempre ao seu lado. E mais rápido nós iremos entrar em comunhão. Senhor é meu pastor, o Senhor está comigo, de nada sentirei falta. Não se apegue a tudo que é de material, porque ele não é o mais importante. O mais importante está fora daqui. Quando eu digo Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu deposito as coisas, minha felicidade fora. O Senhor está comigo, de nada sentirei falta, eu coloco a felicidade dentro. E aí não importa para onde eu vou. Não importa onde eu estou. Não tem a menor importância. A gente está no lugar de felicidade. A gente está na condição de felicidade. Quando Kardec coloca ali da vida futura, o que eu consigo entender é isso. Lá na frente, num outro ponto de vista, olhando a Terra de outra dimensão, olhando a vida com outra lupa, engarupando um outro óculos, uma outra lente, a gente vai perceber que a vida, na verdade, terrena, é só um processo. É só mais uma etapa da nossa grande viagem para estar junto daquele que nos criou. Quando Kardec coloca ali, o lugar é o mundo extracorpóreo. Lá embaixo, no item 7, mais ou menos, ele já vai falando do momento. Ora,
E aí a gente vai voltar lá no que Jesus falou, né? Olha o que Jesus falou. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é deste mundo. Kardec está falando de quê? Jesus está falando de quê? De evolução. E Kardec coloca isso na sua análise desse. Ele está falando de evolução. Como é que eu faço assim para ser feliz? O que eu preciso fazer para alcançar essa felicidade? Porque se a gente estivesse numa condição de compreensão muito melhor, Jesus não seria crucificado. Jesus não estaria naquela condição de sofrimento que passou nas nossas mãos. É claro que isso tudo estava planejado. É claro que ele compreendia tudo isso. É claro. Porque ele compreendia a nossa inferioridade. Mas se nós estivéssemos num outro patamar, se a gente compreendesse a vida de uma forma melhor, Jesus não tinha sido crucificado. Como é que a gente faz assim, então? Como é que a gente chega a essa felicidade? Quem me conhece e já acompanhou alguma das palestras que eu faço, eu gosto de falar de uma coisa chamada sistema de crenças e valores. É isso que norteia a nossa vida. O que eu acredito e o que eu valorizo. Eu acredito na vida? Acredito. Eu acredito na importância da vida? Eu acredito. Mas qual é o valor que eu dou para essa crença? Depende. Se for uma barata, imediatamente já dou uma chinelada nela e já evolua, né? Já reencarna em outra. O valor que eu dou à vida dela. E quanto é que você cobra para matar uma pessoa? Nada. Porque eu jamais mataria uma pessoa. O valor que eu dou para a vida de uma pessoa é diferente do valor que eu dou para a vida de uma barata. Eu acredito na vida, mas esses dois têm valores diferentes. O valor que eu dou para a vida de um zebu, de um boi, é diferente do valor que eu dou para a vida de uma pessoa. Eu consumo o boi. Ainda, no meu estágio de evolução, ainda não consegui me livrar disso. Eu consumo o carneiro. A vida dele ainda não é tão importante para mim como a vida de uma pessoa. Eu jamais, por vontade, por raiva, tiraria a vida de alguém. Pelo menos não gostaria. Não sei ainda. Não sei que condições, que provas eu vou passar lá na frente. A gente não sabe das nossas reações. Mas hoje, racionalmente falando, ainda não conseguiria entender. Então, esse sistema de crenças e valores é que norteia a nossa vida. E os nossos valores estão bastante distorcidos nesse momento. A gente virou refém de verdades superficiais. Percebam, a gente é a geração de um e-mail. O que é geração de um e-mail? É quando eu pego o áudiozinho do WhatsApp e coloco já na velocidade de um e-mail. Um e-mail para que tudo seja rápido, para que tudo seja para amanhã. A gente se tornou refém daquela manchete. Não sei se vocês têm ainda esse jornal aí, Rose, depois me ajude aí nessa, nessa minha. Como eu já saí do Rio há algum tempo, é, antigamente no Rio de Janeiro tinha um jornal chamado Meia Hora. E você passava perto das bancas de jornais, que estavam sempre perto do ponto de ônibus, e estava ali assim: o dólar subiu. Para quanto? Quanto subiu? Ah, isso causou um rebuliço no mercado financeiro. A página era tão pequenininha, a notícia era tão pequena, que ele não colocava quanto o dólar subiu. Isso é verdade, eu comprei esse jornal. Outra assim, o leite baixou. Eu já passava assim pensando, se o leite baixou, o pingado vai ficar mais barato. Quando você vai ler a manchete, o leite baixou 5 centavos. Ninguém vai baixar o pingado vai continuar no mesmo preço. A sua felicidade foi burra, porque a gente não percebeu que aquela manchete era só uma manchete, porque a gente fica refém de verdades superficiais. E aí a gente deposita a nossa visão para a visão do outro. A gente outorga ao outro dizer para nós o que é felicidade, o que é importante. A gente torna as coisas muito banais,
A gente faz as coisas mais desimportantes para nós. Aí a gente vira aquele camarada do Instagram, sorria, fica feliz no Instagram, que posta foto das praias e das viagens no Facebook, que dá um sorriso com a esposa, abraçado, com os filhos e tudo, para que o outro perceba que eu sou feliz. O outro precisa saber. Ele precisa dizer que eu sou feliz. Só eu dizer que eu sou feliz não basta. Ele precisa dizer. Eu deposito a minha felicidade, eu deposito a minha alegria, o meu bem-estar na mão do outro. E quando ele não diz, e quando isso não acontece, a gente se frustra, porque eu quero isso para amanhã. A humanidade, um e-mail, que eu estou dizendo, é aquilo que quer vida para amanhã. E amanhã não acontece. Aí eu me frustro. E depois não acontece de novo. Outra frustração. E de frustração em frustração, a gente vai criando ansiedade. Vai dar certo? Meu Deus, não vou fazer de novo, não vai dar certo. E de ansiedades e ansiedades, a gente vai adquirindo depressões. Por quê? Porque a gente não percebeu que os nossos valores estão depositados nas coisas erradas. E eu gostaria de colocar um grande parênteses agora. Um parênteses bem grande, para exemplificar o que eu estou dizendo. Sexo. O sexo hoje se transformou em algo divino para ser algo bastante banalizado. As aulas que deveriam ser de educação sexual se transformaram em aula de como transar. Recentemente, eu vi no G1, um jornal, foi do G1, se eu não me engano, um editorial dizendo como transar no carnaval, como transar no bloquinho, sem que ninguém perceba. E ele veio discorrendo de como é que era, e como é que fazia e tal. O sexo é algo divino. Sexo nos torna co-criadores do mundo maior. Ele tem uma função sublime. Sublime. Era isso que a gente devia estar explicando para os nossos filhos. Sexo precisa ser satisfatório e não prazeroso. Não só prazeroso, né? Tem que ser satisfatório. Porque o prazer chega, se vai embora na mesma velocidade em que chega. Não sei se eu estou me fazendo entender. É como se eu chegasse assim, eu tenho uma barra de chocolate, bem grande. Mas eu vou comer só um tabletinho. Aí você come um tabletinho. Endorfina, serotonina. Meu Deus do céu, eu preciso de mais. Aí você vai lá e come outra barra, outro tabletinho. Quando você mal terminou o programa que você estava assistindo, você já comeu a barra de chocolate inteira. Vou beber só uma tacinha de vinho. Eu bebo outra, uma garrafa, outra garrafa, virei dependente. Eu vou só dar um tapinha na erva, só um tapinha. Depois outro tapinha, quando você vê, você está perdido. Eu vou só tirar uma carreirinha, só uma, só para experimentar uma vez só. O prazer vai lá em cima, mas ele acaba na mesma velocidade em que chegou. Outra carreirinha, crack, andando na rua igual um zumbi. Sexo é a mesma coisa. Quando mal entendido, o prazer acaba e eu vou procurando outras modalidades, tanto em parceiros quanto nas formas, quando ele deveria ser aquele momento mais sublime de encontro com o seu parceiro. São 2 minutos e 37 segundos de uma satisfação. Eu estou falando de mim, né? 2 minutos e 30, estou falando comigo. Né? Tem gente que é exagerado também. Vamos exagerar também. Nesse momento, a gente, a gente percebe que não importa o lugar, não importa a forma, importa com quem você está. E quando essa relação sublime se transforma em um filho, é a parte mais divina daquela relação. Eu me tornei co-criador do mundo menor. Eu colaboro com a divindade no processo de reencarnação. Essa é a função do sexo.
E pouca gente fala disso. O que a gente está falando agora é da moda que se estabeleceu, aborto, banalizando a vida. Quem já teve a oportunidade, eu trabalhei no hospital, eu fui chefe de departamento pessoal do Hospital Central do Exército. As meninas chegavam lá na minha sala e diziam, chefe, por favor, me tira da obstetrícia. Por quê? Porque eu não aguento. O Hospital Central do Exército fica ali em Triagem, perto do Arará. Existe um momento em que ele atendia a comunidade do Arará por imposição da lei. Apesar de ser um hospital militar, ele atendia algumas pessoas e as meninas e tal. E a lei diz o seguinte, basta dizer que é estupro que o aborto acontece. A criança era tirada e esperava ela morrer. Era doloroso para a mãe. Doloroso para o feto e doloroso para quem fazia. Por obrigação profissional. O aborto impede que aqueles espíritos se reajustem. Dores que poderiam ser apagadas ali vão levar mais tempo. Amarguras que deveriam ser apagadas ali vão se perpetuar por algum tempo, vão se agravar. Reencontros que deveriam acontecer vão deixar de acontecer por conta dessa modinha, de eu me adequar à modernidade, ao valor da vida. Vida de quem? Se todos que saem dali saem destruídos. O abortista, o abortado e o aborteiro. Todos saem dali destruídos. E a favor de quem essa lei? E a favor de quem essa moda? Mas nós nos tornamos herdeiros de verdades superficiais. Ah, meu corpo, minhas regras. A gente não se aprofunda no tema. E eu estou dizendo isso porque eu vi espíritas falando que, nesses casos, nessa lei, nesse momento da humanidade, eu sou a favor. E a favor disso, então não entende o espiritismo direito, não entende o processo reencarnatório, não entende o mal psicológico que causa uma ação como essa. A marca que vai ficar nesses três membros, abortista, aborteiro e abortado, é imensa. O prejuízo é enorme para a humanidade. Então, isso que a gente está dizendo. Meu reino não é deste mundo. Não é aqui que eu quero construir a minha casa. Não é neste momento da humanidade que eu quero construir o meu lar. Não é aqui, Pedro, que você deve erguer. É aqui, Pedro, que você deve erguer a sua igreja, a minha igreja, porque essas pessoas precisam de mim. É como se Jesus dissesse isso. Erga aqui sua igreja, essas pessoas precisam de mim. Elas têm que sair dessa situação. As drogas, do mesmo jeito, só um tapinha, só uma carreirinha. E a gente vê nos Estados Unidos as pessoas andando como zumbi. É isso que eu quero para a minha sociedade? Para a sociedade que eu abracei? É isso que eu quero para a minha vida? A gente precisa se perguntar. Porque senão a gente vai ficar perdido nos modismos que são colocados para a gente nesse momento da humanidade. Sistema de crenças e valores. O que eu acredito e o que eu realmente valorizo. A gente precisa encarar a vida como uma experiência pedagógica que vai nos levar para a evolução. E a gente precisa começar a entender que todas as esquinas que a gente passa, há uma lição para ser aprendida. E em 2007, saindo desse parênteses agora, em 2007, o Washington Post, um jornal americano, fez uma experiência. Tem um violinista muito famoso chamado Joshua Bell. Né? Ele toca uma maestria, ele faz um concerto solo maravilhoso. Eu nunca vi pessoalmente, eu já vi no YouTube. E o concerto dele é muito caro mesmo. O que o Washington Post fez? Pegou esse violinista, colocou um Caravaggio, que é um violino poderoso, né, caro, e colocou ele uma roupa comum e colocou no metrô para ele tocar para as pessoas.
Incrivelmente, pouquíssimas pessoas pararam para ouvi-lo. Pouquíssimas pessoas. Quase ninguém. E aqueles que pararam para ouvir ficaram muito pouco tempo. Depois colocaram ele bem na direção do metrô, perto do teatro onde ele ia fazer a apresentação. Imaginando que as pessoas que passam aqui já viram um cartaz. Se viram um cartaz, vão entender que um vilanista vem. Então, pode ser que aqui seja melhor. Foi a mesma coisa. Aconteceu a mesmíssima coisa. E qual a lição que a gente tira disso? A gente não consegue compreender a felicidade quando ela está fora do lugar onde a gente estabeleceu que a felicidade deve estar. A gente não consegue compreender o bem quando ele está fora do lugar onde a gente gostaria que ele estivesse. Quando a gente perceber que há a lição em todo lugar e que há beleza em todo lugar, a gente vai entender a grandeza da vida e a grandeza das palavras de Jesus dizendo: meu reino não é deste mundo ainda, mas vocês vão aprender. Vocês vão voltar para a minha presença. Porque para isso que vocês foram gerados. Eu recebi vocês no momento da criação como mônada celeste, os dizeres de André Luiz de Emmanuel. Eu depositei vocês e cuidei de vocês para que vocês chegassem nessa condição. Só basta vocês pararem para ouvir. Quando vocês pararem para ouvir, pararem para escutar, pararem para ver, vocês vão perceber que o mundo é muito maior e muito melhor do que vocês imaginam. Que a felicidade não está nas coisas efêmeras. Está naquilo que vocês realizam ali. A gente vai perceber isso. Essa é a beleza da vida. A gente vê beleza onde pouca gente consegue enxergar beleza. Hoje aqui, eu vou até vou dar uma esticada aqui. As pessoas que estão aqui, né? Tem algumas pessoas aqui, não sei quantas, né? Deve ter umas 10 pessoas. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar do planeta. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar da comunidade onde vocês vivem. A Rose poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas vocês pararam para ver beleza em um tonto falando super o que ele mal entende do evangelho. Vocês conseguiram ver beleza e vão até uns até vão gostar do que eu estou falando. Por quê? Porque a beleza não está em mim. A beleza está na palavra, na lição. A lição é maior do que o portador. Chico fala isso de uma maestria. Ele diz que ele foi convidado para uma palestra e ele falou assim: não fala nada para ninguém, não. Não conta isso, não espalha. Aquele jeitinho simples de Chico, né? Até que o camarada falou assim: se o Chico vem na minha cidade vai falar no meu centro espírita, eu não vou contar para ninguém. Eu vou contar só para dona Rosinha. O que dona Rosinha fez? Contou para dona Laura, contou para dona Maura, que contou para todo mundo. Quando ele foi ver, estava lotado. Aí Chico chega com aquele jeitinho dele assim: gente, que povo é esse? Aí o anfitrião fala assim: Chico, eles vieram aqui por sua causa. Chico diz assim: sabe por que eles estão aqui? Eles estão com uma saudade imensa de Jesus. Sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês estão com uma saudade imensa de Jesus. Nós estamos aqui porque nós estamos com uma saudade imensa de Jesus. O encontro com esse ser que é o Cristo, os dizeres lá de, de Emmanuel, né? Lá no livro A Caminho da Luz, rezam as tradições do mundo espiritual que na condução de todos os sistemas há uma pleiade de espíritos puros e redimidos, ao qual denominamos Cristo. Jesus é um Cristo, espírito puro e redimido. Estar na presença dele nos satisfaz, mesmo que um tonto fale sobre ele. Porque vocês conseguem ver beleza onde pouca gente consegue enxergar beleza. Pratiquem isso mais. Desloquem isso em outros lugares. Na sua filha, no seu filho, na beleza, no trabalho do centro espírita, no pratinho de sopa que você faz para sua família.
no bolinho com aquele cuidado, no amparo que você faz para aquele que está perto. Coloque o amor em movimento. Caridade é o amor em movimento. É caridoso ser bom, é caridoso ser honesto, é caridoso ser justo, é caridoso viver bem. Quando a gente faz isso, alguém observa assim, mas por que é que Rose é tão feliz? O que ela faz? Dá até raiva, né? Às vezes a gente quando vê uma pessoa muito feliz, a gente fica até com raiva, né? Que vida, tá feliz assim? Vai atrás, vai ver. Mas é isso? Eu vou experimentar então. E ela experimenta, o exemplo vai levando, vai levando. Quando você vê, as pessoas estão fazendo porque você fez. Você nem sabe disso. Você nem sabe o exemplo que você deu. Estava falando com a Rose, é um trabalho de formiguinha. São poucas pessoas que vão transmitir essa palavra para outras pessoas, que vão transmitir para outras pessoas, e que vão contar uma história para outra pessoa. Tenho certeza que tudo que eu falei aqui vai se perder, mas uma historinha, alguma coisa vai guardar, e vocês vão contar isso para alguém que vai se interessar pela palavra, que vai se interessar pelo cristianismo, que vai se interessar pelo espiritismo, e de repente ela está envolvida, mesmo que não vá para o centro espírita. Evolução. Vai chegar um momento em que Cristo vai dizer assim: agora sim, era essa a comunidade que eu queria. Era esse o lugar que eu queria. Era esse o lugar que eu tinha reservado para vocês. Mas os regeneradores eram vocês mesmos. Nós somos os regeneradores. A gente fala, nós vamos mudar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Vai haver uma pleia de espíritos puros e iluminados que vão fazer isso? Não. Eles vão ajudar. Os regeneradores somos nós. Mudando a nossa consciência, mudando a nossa percepção, mudando a nossa vibração, a gente muda a aura do planeta. Espíritos malfeitores, aqueles que não estão comungando no mesmo nível, não vão chegar aqui. Nós mudamos o planeta, voluntária e involuntariamente. Então, meu reino não é deste mundo, e vida futura está falando de lugar e está falando de momento. Kardec diz, no ponto de vista mais superior, a gente vai entender que tudo isso faz parte de um processo de evolução. Faz parte do amor, faz parte de crescer. E a Rose já está mandando direct para mim aqui, dizendo assim, Assis, ó, acabou, vamos lá, já está na hora, o pessoal já está querendo ir embora, já está mandando aí e tal. Eu, antes de deixar, eu gostaria de terminar, eu gostaria de deixar com vocês um poema. É um poeta que eu adoro, Manuel de Barros, não sei se vocês conhecem. Ele fala que ele é o poeta das ignorâncias. Ignorâncias, nem ignorância, ignorância. Ele tem um verso que eu adoro, que tem muito a ver comigo. Ele diz assim: meu fado é de não saber quase tudo. Sobre o nada, eu tenho profundidade. Eu sou assim. Sobre o nada, eu tenho profundidade. Eu gosto de piadas ruins. Às vezes eu me perco vendo aquele negócio e passou bem a hora, passou um momento. E eu tô falando de piada ruim mesmo. Pô, se me dá só um minutinho que eu vou contar uma piada ruim, e eu já estava até vendo. Meu camarada disse assim que chegou um navio numa ilha deserta, tinha um camarada e era um pirata de verdade. Perna de pau, dedo de gancho e o olho, o tapa-olho. Aí eu falei assim, você é um pirata? Ele assim, não, não sou um pirata. Mas você parece um pirata, o que aconteceu? Não, eu estava pescando no mar, tentando pegar alguma coisa, veio um tubarão e comeu a minha perna. Eu estava sem recurso, fui ali alguma coisa, peguei uma perna de pau, coloquei aqui, por isso que eu estou assim. Com medo de nadar, eu fui começar a procurar comida aqui na terra. Veio uma cobra, mordeu minha mão, picou a minha mão, tive que putar a minha mão, coloquei do mar, chegou um cisco, eu fui tirar. Eu dei tanta risada disso, que é uma piada. Aí eu mostrei para minha esposa, Cíntia, olha isso, olha isso. Aí a Cíntia olhou para mim assim, você tá rindo disso? A meia hora é isso que você tá vendo? Então eu só gosto dessas coisas em roteiro. E Manuel Barra diz assim, sobre o nada eu tenho profundidade. São esses nadas que eu fico perdendo tempo, às vezes, da minha vida. E ele tem uma poesia que diz assim, chama Ruínas, essa poesia. Procure no YouTube e aquela Maria Bethânia, a irmã de Caetano Veloso, é Maria Bethânia, né? Ela, ela
fala melhor dessa poesia do que eu, mas ela diz assim: um monge descabelado disse no caminho: eu queria construir uma ruína, embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. Eu queria fazer alguma coisa ao jeito de tapera para abrigar o abandono, assim como as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser somente o homem debaixo da ponte. O abandono pode ser um gato perdido no beco, uma criança presa num cubículo. O abandono pode ser uma expressão que tem entrada para o arcaico. O abandono pode estar em uma palavra, sem ninguém dentro. Os olhos do monge estavam perto de serem em campo. E continuou: digamos a palavra amor. A palavra amor está quase vazia. Não tem ninguém dentro dela. Eu queria construir uma ruína para abrigar a palavra amor. Quem sabe o amor renasça na ruína, assim como o lírio nasce no monturo. Que a gente possa fazer nascer nessa sociedade que a gente vive distorcida de valores, distorcida de moral, distorcida de costumes, distorcida por conta de brigas, de orgulho, de vaidade, fazer nascer o amor nesse lugar. Porque nós temos essa função. Nós somos maiores do que a gente imagina que somos. Nós somos muito mais fortes do que imaginamos que somos. A gente tem capacidade de ser a extensão do braço do Cristo aqui na Terra. Nós somos auxiliares de Jesus para a regeneração desse planeta. Ele só se tornará melhor, ele só se tornará o habitat ideal para a nossa felicidade se nós transformarmos ele nesse lugar. Nós só estaremos numa vida futura, em uma outra constelação, em uma outra estrutura, se a gente não deixar coisas mal resolvidas aqui. Senão a gente vai ficar preso ainda à terra. Jesus nos ilumine, nos ampare e nos receba nesse aconchego que é estar do seu lado. Graças a Deus. Obrigado, Rose. Obrigada a você, meu amigo. Foi lindo, lindo as suas reflexões. Adorei. Com certeza todos nós, não é? E você vai nos dar outras oportunidades de vir conversar conosco para ter essas reflexões maravilhosas. Realmente, né? Nós estamos com saudades de Jesus. Nós Imensas, estamos imensas. imensas saudades de Jesus. Então, vamos ao encontro dele para podermos matar essas saudades, porque o Mestre nos espera, né, de braços abertos. Então, meus irmãos, agradeço a vocês por estarem conosco até esse momento. Nossa casa está aqui sempre de portas abertas. Amanhã estaremos de volta para os nossos estudos a partir das 16 horas. Wagner, um grande beijo no seu coração. Leve o nosso abraço à sua família, que Deus os abençoe e abençoe o seu trabalho, que você faz lindamente de divulgação dessa doutrina. Bem, meus irmãos, Obrigado pelo convite. nós vamos encerrando a nossa reunião. Eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino. Ana, por favor, faz a nossa prece de agradecimento.